Galera, o negócio é o seguinte: Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 0 a 0 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Era o jogo para disputar aí a liderança, né? Dois times que são grandes candidatos a títulos esse ano na temporada, com grandes elencos, né? Vitoriosos na temporada passada. Fizeram um jogo morno. Mas pensa num jogo morno. Primeiro tempo, até o lance onde o Nath Fernandes brigou com. Discutiu, né, com Gabriel Menino, foi praticamente os dois tempos que dividiram o jogo. Até aquele momento o jogo estava muito equilibrado, estava muito forte, né, para as duas equipes, oportunidades, né, de lance, no caso perigos de gol, né, perigos nos contra-ataques para as duas equipes jogando, buscando a vitória os dois, mas a partir daquele momento ali os dois jogadores fizeram com que o jogo ficasse morno. Eles acabaram atrapalhando todo o contexto de toda a história, de todo o que seria o clássico, na verdade. E ficou dividido em dois tempos, exatamente a partir dali. Acabou, os jogadores começaram praticamente a se respeitar, a não pensar em ir para frente, a brigar, a lutar para fazer uma vitória. Vai para o segundo tempo, muda, né, um pouco a característica do jogo, começa de novo muito forte, as duas equipes assim no momento de 10 minutos ali para 15, né, tentando ir no contra-ataque, mas muito bem postado as duas equipes, muito bem postado, foram perfeitos. O Luan no Palmeiras foi muito grande. O tem um outro guri que é novo ali também, eu não lembro se é o Murilo, que eu acho que é o Murilo, que é muito. Assim, ó, ele não sentiu praticamente o peso do jogo. Eu acho que ele intimidou bem o Hulk. O Hulk não criou mais. Até os dois andaram se estranhando ali. Tem 26 anos, eu acho que o Murilo. E aí eles acabaram se estreando, mas acabou não acontecendo. Foi um jogo pegado, um jogo de quem ah, sabia que assim, ó, aquele jogo ali era praticamente para ser um empate e as duas equipes tentar tirar ponto nos próximos jogos, porque os dois maiores não tem. Eu estava colocando no início do campeonato o Flamengo correndo entre os, como se fossem os três, e o Corinthians sendo o bicho-papão, né, o time que vai correr por fora. E olha só, nós estamos na nona rodada, o Corinthians é o líder e o Flamengo perdeu para o Fortaleza, o último colocado. Chega a ser um pouco constrangedor uma análise dessa forma, mas assim, Palmeiras e Atlético fizeram um jogo em que o Rafael Veiga saiu, né? Saiu lesionado e o Atlético Mineiro parecia que ia aproveitar e explorar esse momento. O Abel Ferreira conseguiu ajustar a equipe, posicionar para poder sair pelos lados. O jogo todo dele foi pelos lados. E eu acredito até que tem sido feito muito dessa forma, né? Até porque dessa vez ele não estava com o Rafael, mas ele conseguiu anular o Hulk. Não sei se o Hulk ficou intimidado, não sei se o Hulk estava sentindo o peso. No primeiro lance do Hulk, para vocês terem uma ideia, ele entrou driblando todo mundo, costurando, até entrar na área. E aí, na hora que eu acho que ele ia cruzar, ele meio que se atrapalhou. E aí o zagueiro acabou tirando. Acho que nem foi o zagueiro, acho que foi o Marcos Rocha que acabou tirando. Mas foi um jogo de briga, um jogo pegado, torcida forte em cima do Atlético. O Atlético entrou, respeitou até aquele momento do Nath Fernandes de aquela discussão com o Gabriel Menino. E aí no segundo tempo o jogo amornou. Depois dos 15 minutos ali ficou. Eu fiquei vendo o jogo, esperando até o final para ver o que ia acontecer. Porque em jogo desse tipo, jogo grande como esse, tu não pode sair do estádio com 45 minutos do segundo tempo. Não pode sair da frente da TV. Ah, não vai acontecer mais nada. Não. Tu tem que ir até o final do jogo, até o final. E porque deu sono, cara, com 16 minutos, 17 tá dando sono já. O jogo bate lá, volta, o jogo perdeu qualidade técnica, perdeu qualidade assim, gigantescamente perdeu. E aí no final do jogo teve um lance de perigo pro Atlético, o Palmeiras ataca pelo lado direito e dá um contra-ataque pro Atlético, o Atlético sai, ainda cava o escanteio, dá um jeito de que vai sair agora, é agora, daí dá o escanteio, vai sair o gol. Não saiu. E eu até, por um lado, fiquei com aquela sensação assistindo o jogo como um telespectador, vamos dizer assim, cara, tô torcendo pro Atlético, é porque o Palmeiras, ele chegou muito forte.
Os jogadores do Palmeiras estavam meio que intimidando os jogadores do Atlético. E aí, quando o jogador do Atlético começou a intimidar os jogadores do Palmeiras, eu não vi uma certa união assim dos jogadores do Atlético. Eu vi só o Nacho indo junto, o Hulk, que queria tentar ajustar alguma coisa a mais. Fora isso, acabou. O Palmeiras já era diferente. Qualquer lance, qualquer jogada ríspida, vinha 3, 4 jogadores do Palmeiras em cima do jogador do Atlético, pressionando o árbitro. Tudo bem que tá na casa deles, mas, cara, só um pouquinho. Nós estamos numa 4 linhas ali e tem que respeitar aquele espaço. Então, eu fiquei com aquela sensação de que assim, o Palmeiras estava batendo, não com vontade de querer ganhar, ele estava batendo para intimidar. Ele queria intimidar o Atlético para tentar ganhar nessa linha mental, vamos dizer assim. E aí eu não gostei muito desse jogo, ficou muito feio, perdeu qualidade e o Atlético tentou jogar, o Atlético fazia. Lembrou o Atlético do Cuca em momentos assim. O Atlético atacava 10 minutos, dava uma recuada, descansava, depois ele dava um sprint de mais 10, recuava, e depois de novo. Então o Atlético trabalhou nesses. Eu vi 3 tempos do Atlético nesse jogo. Os 30 minutos do primeiro tempo, depois eu vi ele com 10 minutos do segundo tempo, ali entre 5 e 15 minutos, e aí depois os 5 minutos finais. Foi o que eu vi o Atlético fazendo isso. O Palmeiras não, o Palmeiras, naquele sistema reativo dele, fechadinho, querendo sair no contra-ataque, o tempo inteiro quando ele roubava a bola, mas era todos os lances, era dividida. Se fosse grama natural, o campo tinha saído com vários buracos. Tinha cavado o buraco à torta e direita naquele gramado. E eles, com um jogo forte, o Palmeiras jogando forte. Eu até fiquei com a sensação que fosse assim, a escolha pelo jogo forte talvez tenha sido mais pelo lado da força da ideia de time que disputa Libertadores, que todo jogo de Libertadores é pegado, todo jogo de Libertadores é confronto físico. E eu acho que os jogadores do Palmeiras já pegaram esse ritmo aí e estão nessa pegada já desde que o Abel chegou. Eles compraram essa ideia e estão vencendo dessa forma. Perdem um jogo, perdem outro, né? Mas é que quando perdem é porque tem um outro time que joga da mesma forma, joga mais fechado e sai no contra-ataque. Hoje eu vi uma entrevista do Jorginho falando exatamente isso. Eu joguei e fiz 2 linhas de 5 contra o Palmeiras e venci. Joguei atrás da bola, 2 linhas de 5, eles não entraram, ficaram propondo o jogo em cima de mim e eu saí no contra-ataque e matei o jogo. Então é mais ou menos isso. E o Palmeiras faz isso com todo mundo. Só que o Palmeiras tem recurso, né? Ele tem jogadores inteligentes, jogadores que sabem, entendem o posicionamento, sabem o que tem que ser feito naquele momento, a tomada de decisão deles. Quando eles fazem, os jogadores se conhecem. Quando eles tomam tem uma decisão que tem uma atitude, o jogador já sabe. Quando eles têm 2 opções e o colega deles, o companheiro deles sabe exatamente qual é a atitude que ele vai tomar e se posiciona para essas coisas acontecerem. No final do jogo, o Dudu tentou abraçar o jogo para ele, não rolou. Aí o Hulk tentou fazer também, incomodar, não deu certo. Então, assim, ficou meio bruto o jogo, ficou feio, perdeu qualidade técnica, mas era um grande espetáculo que a gente não poderia deixar de assistir, né? 2 times que são os 2 últimos campeões no futebol brasileiro. Beleza? Dá o like aí, se inscreve, ativa as notificações, faz a gente crescer aqui no YouTube, que eu volto.